Olá a todos os ouvintes, me chamo Pedro Guilherme Lopes de Macedo, sou estudante do 6º período do curso de Letras, Português e Inglês e sou pesquisador voluntário pelo PIVIC, orientado pelo professor Dr. Rony Márcio Cardoso Ferreira na área de literatura comparada, envolvendo escritores brasileiros que também foram tradutores de obras estrangeiras. Essa pesquisa tem como objetivo tentar compreender Mário Quintana enquanto intelectual brasileiro que atuou em diversas instâncias culturais no Brasil. Além de poeta com uma vasta obra e muito importante, que recebeu diversas honrarias ainda quando o poeta era vivo, inclusive o Prêmio Machado de Assis, dado pela Academia Brasileira em 1980, Mário Quintana também foi responsável pela tradução de cerca de 40 obras de literatura estrangeira aqui no país. 15 delas são de escritores franceses e 4 compõem o romance Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. Por esse motivo, tentamos compreender Mário Quintana enquanto leitor em potencial de Marcel Proust. Buscamos as noções de leitura, tradução e escritura na obra do argentino Jorge Luis Borges, auxiliado por pesquisadores de sua obra, como Nara Maria Antunes e Rosemary Arrojo, por exemplo. Mário Quintana, quando questionado sobre os motivos que o levaram a traduzir o romance francês, ele declara que, quando soube que o romance estava disponível para tradução no catálogo da editora Globo, onde ele trabalhava na década de 40 aqui no Brasil, ele pediu para que traduzisse a obra por amor à dificuldade da tradução. De certa maneira, ele compreendia a dificuldade de se traduzir o romance do escritor francês. E ele tinha, como ele próprio declara, ele tinha medo que esse texto caísse em mãos não confiáveis. Entretanto, Mário Quintana, quando questionado sobre as suas preferências de leitura numa certa entrevista que o poeta concedeu, ele não menciona o nome do escritor francês. Por outro lado, o poeta escreveu uma crônica intitulada Os Leitores de Proust. Nessa crônica, ele vai se questionar se os proustianos seriam de fato uma elite de leitores, dado que, segundo a sua experiência de leitura do romance, Mário Quintana considera que o escritor francês ele explica tudo ao seu leitor e não dá margem para que ele pense por conta própria. Já que Proust não escreveu para o grande público, Quintana se indaga sobre essa questão. A crônica, pensamos que ela por si própria é uma espécie de homenagem. E ela vai expor o que, segundo Quintana, o que seria o método poético da escrita proustiana e formular um possível perfil dos seus leitores. Ainda segundo Quintana, uma boa tradução é aquela que tenta ao máximo seguir o estilo do escritor e não do tradutor. O bom tradutor para ele é aquele que tenta se apagar em meio ao texto alheio. Podemos pensar, segundo Rosemary Arrojo, que essa tentativa do tradutor de se apagar frente ao texto estrangeiro, na verdade manifesta o desejo de controle, de réplica total do estilo do escritor primeiro. Assim, Quintana, quando seduzido pelo texto proustiano, ele vai reconhecer as qualidades inerentes do escritor francês, ou seja, provavelmente a sua tonalidade e o seu estilo. A partir do texto Torres de Babel, escrito pelo filósofo franco-argelino Jacques Derrida, podemos pensar a tradução não só como a transferência entre línguas distintas, mas também como o próprio ato de passagem de uma experiência não linguística para a língua. Desse modo, os seres humanos em condição pós-babélica, isto é, na condição em que os seres humanos não falam só uma língua como era na condição antes da desconstrução da Torre de Babel, que foi a punição dada por Deus, os seres humanos eles têm de conviver com diversas línguas. Assim sendo, a tradução entre as línguas ela é dada tanto como imperativo, na tentativa de culturas diferentes se comunicarem, como ato impossível. Bom, evidentemente, aqui não dá para falar sobre tudo que essa pesquisa leva em consideração. Podemos pensar que um dos temas possíveis de aproximação entre ambos os escritores é o tema relativo à memória, que além de ser um dos eixos principais do romance Em Busca do Tempo Perdido, é também um tema muito caro ao poeta gaúcho. Agradeço a atenção de todos que estiveram comigo até esse momento. Muito obrigado.